aproximando. Quantos creem que Ele está aqui? É diferente. Eu acho que o Senhor está lá. Não, eu vim crendo que quando eu cheguei, o Senhor já estava aqui, né? Deus abençoe vocês mais ainda, grandemente, aos pastores e a cada membro desse ministério da Formosa de Cristo. Esse ministério que é pequeno, na verdade, fisicamente ele é pequeno, mas forte, espiritualmente ele é forte, né? Porque tem pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E você é lavado, você é remido, você é pelo sangue dele. Então você como diz aquele louvor, você tem que louvar o Senhor, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Que Deus continue abençoando esta amada congregação aqui do Grimaldi. Está ficando bonita cada vez mais. A igreja está ficando bonita, né? E logo na próxima vez que eu vier vai ter um piso novo. Você que aplaudiu, faz um voto. Eu vou dar 10 metros de piso. O outro dá 10. Quantos metros aqui? Mais ou menos, pastor. Fala aí que eu vou levantar esse piso hoje. Você não crê? 150? 150 metros. 200 metros. 200 metros. Aqui tem quantas pessoas mais ou menos? Umas 100 por aí? Dá. Após o culto, eu vou estar lá fora, recebendo a oferta do piso. Vai, me ajuda aí. Lá, depois do culto, eu vou estar lá na porta esperando a oferta do piso. Quem crê, diga amém. Você assumiu o compromisso. Concordou. Amém é concordância, né? Obrigado, gente. Deus abençoe. Tá. Obrigado. Aqui, na verdade, está acontecendo um milagre aqui, porque pelas condições não teríamos de realizar o que já fizemos, né? Já fizemos. E só tenho que agradecer a Deus, a igreja local e alguns irmãos também que têm abençoado. Pessoas que não são nem membros da igreja, nem evangélico, diria, e tem nos abençoado muito. Deus tem tocado no coração. É por isso que a igreja está ficando cada vez mais bonita, mas com a presença de vocês ficou melhor ainda. Obrigado, pessoal da sede. Obrigado, pessoal da Maravilhas. Obrigado aos irmãos que... Só uma pergunta, quem está aqui pela primeira vez, nunca veio aqui? Levante a mão para eu com você. Onde é quantas pessoas? Puxa vida, é uma honra, um prazer muito grande receber vocês aqui. Recebe as palmas dessa igreja, vocês, tá? Obrigado. Vocês são felizes por conhecer aqui. Tá ok? Se você tomou água, parabéns. Se você foi lá, parabéns. Mas agora, por gentileza, não mexa a cadeira, não saia do seu lugar. Terra treme, quieta-te, porque Deus vai falar. Pastor. Esse caminho de vocês aí, tá bom? Deus abençoe ricamente. Olha aí. Consegui aqui, ó. Amém. Soltou uma voz de trovão, hein? Meus irmãos, graça e paz, amém? Que o Eterno de Israel lhe abençoe uma vez mais, em nome de Jesus.
Eu já estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, porque Deus está nesse lugar, como disse o pastor João. Deus já estava aqui esperando. Deus abençoe o senhor, pastor João, pastor Wilson, pastora, os meus amigos, pastor Roberto, meu amigo, pastor, Deus abençoe o senhor. Obrigado, pastora. Pastor Miguel, gratidão a Deus pela sua vida. Deixa um abraço da minha esposa, chegou cansada do trabalho, correria, e mandou deixar um abraço aqui para vocês. E os meus filhos também mandaram um abraço. Tem sala de criança aqui? Tem? Da próxima vez eu vou trazer eles. Quem que cuida das crianças aí? Então faz a consagração e jejua bastante. Aleluia. Quem gosta de criança aí? Receba mais então. Aleluia. Graças a Deus. Toma posse da vitória. Meus irmãos, tomem em tuas mãos a palavra de Deus, por gentileza. Livro do profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 7. Hoje ouvimos falar de avivamento, de transformação, e vivemos em um tempo que essa geração precisa conhecer o poder de Deus e os sinais na face dessa terra. E Deus vai usar você para fazer a diferença. Só a irmã levantou a mão, não tem problema, eu repito de novo. Deus vai usar você para fazer a diferença. Quantos acreditam que Deus te chamou? Que a sua chamada foi de Deus, que Ele te escolheu? Então vamos lá. Profeta Amós, por gentileza, capítulo 7, versículo número 10. Diz assim o texto, pode ficar à vontade mesmo, sentado, em pé, o que você quiser, tá? Só preste atenção aí na palavra que vai ser lida agora. Aproveitar o telão aqui. Igreja chique é outra coisa, né, pastor Wilson? Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro ou boiadeiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Diga graças a Deus por isso. Senhor, fale conosco uma vez mais, queremos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Culto profético é assim, mão para cima, glória a Deus e aleluia. Quantos acreditam que ainda essa semana Deus pode operar um grande milagre sobre a tua vida? Você acredita que um culto como esse é um divisor de águas para a tua história, para a tua vida? Enquanto você está aqui dentro adorando, Deus está visitando a tua casa e alguém da tua família agora. Deus está livrando da morte, Deus está fechando a sepultura. Enquanto você adora aqui, Deus está visitando a tua família. Se é para você, pega. Enquanto você adora, Deus está curando. Alguém no nosso meio, a cura está brotando na tua vida. Enquanto você adora, Deus está liberando a causa da justiça para alguém. Quem tem, pega. Deus está liberando, Deus está colocando sobre a tua vida e liberando a palavra profética em nome de Jesus. Grave o culto de hoje, a data de hoje. Deus quer marcar a tua história dentro desse santuário. Não é em vão a sua vinda aqui hoje. Deus preparou a noite de hoje para falar com você. Uma das histórias que mexeu muito comigo foi a história do profeta Amós. Um profeta que teve coragem em um tempo em que o reino de Israel, que estava sendo dominado, estava prosperando, melhor dizendo, em uma fase que a nação estava crescendo. Deus levanta o profeta Amós com uma sentença dizendo: profetiza para Jeroboão, fala que ele vai morrer
e que Israel vai ser levado cativo. Pensa comigo, em uma fase que tudo está dando certo, a nação está prosperando, Deus levanta um profeta, e é bem verdade que o sacerdote Amazias não gostou da ideia, e foi fofocar para o rei. Aqui não tem fofoqueiro não, tem gente? Não, graças a Deus, só lá em Belo Horizonte que tem. Diga glória a Deus por isso. E ele foi fofocar, e o rei não gostou da história, e falou assim, dá um basta nesse cara, resolva o problema. E chega o sacerdote e falou o seguinte: olha, profeta, sai daqui, vai para outro lugar, as suas palavras estão trazendo um transtorno para o reino, você não pode profetizar, porque tudo está dando certo. Primeira lição para você entender, que vai ter momentos na nossa vida que algumas coisas irão dar certo, ou dar certas, mas Deus não estará no controle. Naquele tempo o reino estava prosperando, mas Deus não estava no controle. Tem hora que portas irão se abrir, mas Deus não está no controle. O profeta vem com uma sentença debaixo de uma autoridade dizendo: olha, vai acabar tudo, você vai morrer, a nação vai ser levada cativo. E aquilo trouxe uma revolta, e o profeta começou a declarar: olha, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu era cultivador, eu plantava e cultivava figo de sicômoro, eu nada tinha como ministério profético, mas Deus me escolheu. Eu vou pregar sobre isso aqui agora. Foi Deus que te escolheu, não foi pelo histórico familiar, porque tem gente aqui dentro que o pai nunca foi pastor, a mãe nunca foi pastora, a família nunca serviu a Deus, mas Deus te escolheu para algo extraordinário. Mão levantada aos céus, e uma profecia sobre a tua vida. É o Senhor que está dizendo: eu te chamei para uma obra extraordinária. Você não foi escolhido pela ótica humana, eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Consegue entender que ele não tinha um histórico? Porque é legal quando você tem um pai pastor, automaticamente se torna pastor. E quando na família não tem profeta, não tem ninguém, e de repente Deus levanta um pastor, levanta um profeta para fazer a diferença. É por isso que tem gente que não entende, porque Deus te chamou. Você não foi, como diz lá em Minas, você não foi pela peixada, você foi porque Deus determinou a tua escolha. O que eu estou pregando aqui é para alguém que precisa entender que foi Deus que te chamou para uma obra redentora e profética. E prepara, porque ainda esse ano muita coisa pode mudar através da tua vida, diz o Senhor. Olha que coisa interessante, o profeta vai descrever e vai contar um pouco da sua história. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu era boiadeiro, eu cuidava de gado, eu cuidava e plantava figo de sicômoro, eu cultivava figo de sicômoro. E o interessante, pastor Wilson, quando você vai em Israel, e quando você for lá em Israel, irmão, vai para Osasco então, aleluia. Quando você for para Israel, tu vai entrar, você vai chegar a uma parte da Palestina, e na entrada de Jericó tem uma figueira, um figo de sicômoro. Exatamente uma das figueiras que Zaqueu subiu. Porque naquele tempo tinha dois tipos de figo. O primeiro figo é aquele que era cultivado, que era gostoso, que era o figo que todo mundo gostava de plantar. Só que o figo de figueira de sicômoro, ele nascia, ficava verde, do verde para o podre. Ninguém gostava de cultivar aquele tipo de figo. Ele começa a descrever: olha, eu cultivava figo de sicômoro. E eu entendi, lendo a história, algo interessante, que naquele tempo eles descobriram uma técnica, que se furasse o figo, e quando viesse a chuva seródia e temporã, as gotículas de ácido entravam naquelas feridas e provocava agora o processo do amadurecimento. Agora não é mais do verde para o podre, agora o processo começa a acontecer. Por causa das feridas, o processo do amadurecimento começa a acontecer.
Ele vai descrevendo a sua própria história. Ele vai dizendo, olha, em outras palavras, eu subia e furava figo por figo, feria. Eu estou pregando para a gente aqui hoje, que o que você está atravessando, as feridas da vida, não são para te matar, são para te amadurecer. O que você está vivendo no seu ministério, na chamada que Deus tem para a tua vida, é uma oportunidade para fazer e ser diferente. Porque a luta que não te mata, te deixa mais forte. Você consegue entender que existem pessoas exatamente assim, vivendo essas fases. E tem gente achando que falando mal de você, te ferindo, tentando te parar, vai te fazer retroceder. Mas quem tem uma chamada, quem acredita que foi Deus que chamou ele, ele não para por causa das feridas, ele não para por causa das lutas, ele avança, porque ele sabe quem chamou ele, ele sabe exatamente aonde ele vai chegar, por causa da chamada. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que já passaram dores, tristezas na vida por causa do ministério, por causa da chamada, mas ainda estão de pé. Alguém diz assim: fulano agora cai, fulano agora perde, mas não sabia que aquele processo era a mão de Deus te amadurecendo. Aleluia. Quando você se dispõe para fazer para Deus, Ele governa a tua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Tem gente que não entende que mesmo ferido, mesmo ferida, ainda você está adorando. Mesmo ferido e ferida, você está glorificando a Deus. Porque eu aprendo com a palavra. Essas lutas que você tem atravessado, elas vão te fazer viver o extraordinário na face dessa terra. Tem gente aqui dentro assim, vivendo talvez uma fase de feridas, mas Deus está dizendo: eu estou te amadurecendo. Eu só posso te entregar coisa grande depois que eu ver em você maturidade. Estou te preparando para você mudar de nível. E você pode ainda esse mês viver essa palavra. Você pode ainda essa semana viver essa palavra. Deus pode mudar você de nível ainda por esses dias. Quantos de nós aqui um dia não foi confrontado, pastor Wilson? Volta, sai daqui. Olha o que o sacerdote falou: ô profeta, cala sua boca, rapaz. Profetiza em outro lugar, ganha o teu pão em outro lugar. Ele disse: não, foi Deus que me chamou. Ou você me suporta, ou você me engole. Está comigo aqui? O homem pode até indicar, mas quem te chamou foi Deus. O homem pode até derramar o óleo sobre a tua cabeça, mas a unção vem do Espírito de Deus sobre a tua vida. Pega as tuas mãos aos céus. Você não precisa de título para ser o que Deus já determinou que você vai ser na face dessa terra. É a unção de Deus sobre a tua vida que vai fazer a diferença. 1 Samuel 16, o versículo 1, Deus falou assim: ô Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Não quero mais. Vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos já escolhi um que vai ser rei. Escuta uma coisa. Quando Samuel chega, irmãos, isso aqui é muito forte. Quando Samuel chega dentro da casa de Jessé, terminando os seus filhos de passarem, Samuel perguntou-se a Jessé: e aí, acabaram os seus filhos? Em uma tradução da Bíblia diz que o pai virou e falou: resta um, e está no pasto. Aprenda uma coisa. Sabe aquele dia de domingo que você faz aquele almoço maravilhoso, gostoso, pela manhã, aí na hora do almoço você comeu gostoso, maravilhoso, aí sobrou um pouquinho do frango, sobrou um pouquinho da picanha, do arroz, você joga fora? O que você faz? Você vai comer o restinho?
Ou vai jogar fora? Então olha o que você faz. Chega à noite, depois do culto, chega em casa e você vai esquentar aquilo que para todo mundo é resto, para você é coisa valiosa. Consegue entender? Que quando Deus chama alguém, talvez pela ótica humana, na visão do homem, alguém pode ser resto, mas para Deus é o suficiente para fazer a obra dele e fazer a diferença na face dessa terra. Davi recebe a unção, olhe para mim. Davi recebe o óleo sobre a cabeça e diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Preste atenção, quem era o rei daquela época? Mais alto, só um pouquinho mais alto. Não. Diga assim, por que, pastor? Mais alto, por que, pastor? Porque se no versículo 1 do 16, não vou nem ler o 15 não, mas o 16 verso 1 fala assim: até quando vai ter dó de... havendo eu vem enviar-te a quem? A Jessé. Quem que Deus ungiu? Quem que Deus ungiu como rei? Quem que era o rei? Davi não tinha coroa, mas já era rei. Não tinha trono, mas já era rei. Se você pudesse imaginar quem essa pessoa do teu lado vai ser daqui uns dias, você tratava ela melhor. O que eu estou pregando aqui é que essas feridas, elas irão te amadurecer. Deus está te preparando para uma chamada poderosa e extraordinária. Deus está falando com alguém aqui hoje. Aleluia. Quantos de nós não enfrentamos batalhas da vida? Quantos de nós um dia, como pastores agora, pensamos assim, agora acabou, não tem mais jeito, vou voltar a trabalhar, vou fazer o que eu sei fazer. E Deus falou, não, faça não, volta. O que eu dei para você, eu não dei para outro, entreguei para você. Na nossa caminhada profética, eu aprendo que esse tipo de sacerdote chamado Amazias é uma oportunidade para revelar que nós somos de verdade, para revelar a chamada de Deus à nossa vida e nos dar a certeza que a nossa chamada não foi pelo histórico familiar, nossa chamada foi por determinação de Deus. Está comigo nessa palavra? O que você está enfrentando na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua chamada, é o processo do amadurecimento. Deus está te preparando para algo novo. Eu aprendo que Deus não entrega nada para menino, para gente imatura. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Filhos. Pastor Wilson, seus filhos já são grandes, né? Digamos que os seus filhos estão pequenos. Está lá com seus 10 anos, viu, pastor? 10 anos. Aí o pastor Wilson abre a conta dele, tem 4 milhões de reais na conta. Eu já tinha quebrado essa cadeira na minha cabeça. Aí um dos seus filhos fala assim, de 10 anos: ô pai, ô mãe, me dá 1 milhão de reais. O senhor dá para ele? Por quê? Mas peraí, pastor, o senhor é pai dele, tudo que o senhor tem é dele, então o senhor não vai dar para ele? Por quê? É criança, não sabe o que fazer, porque é imaturo, não tem maturidade. Deus é assim, irmão. Enquanto Ele não enxergar em mim, em você, maturidade, Ele não entrega promessas poderosas. E maturidade não está relacionada à idade, irmão. Porque tem gente aí que tem 50, 60 anos com a cabeça de menino. Mas tem gente aqui dentro que já está vivendo promessas poderosas. Porque entenderam que a chamada foi Deus que fez. Amós, ele é chamado, é escolhido para profetizar em um período que tudo estava dando certo. Você consegue entender que às vezes a luta que você está dizendo que é luta, Deus está dizendo, é o meu processo na tua vida, eu estou te amadurecendo. E de repente alguém está dizendo, pastor, abriu a porta, deu certo, aconteceu. E Deus está falando, não, eu não estou no controle, eu não estou nessa porta. Está comigo?
Uma vez uma certa irmã falou assim: pastor Júnior, ora por mim. Eu disse: por quê? Eu vou casar. Eu disse: sério? Vai, vou. Como assim? Eu estava no monte. Aí uma irmã chegou no reteté e disse assim: eu vejo uma aliança na tua mão. Aleluia. E falou assim: olha, vejo uma aliança na mão do varão. Ela disse: pastor, Deus confirmou. Eu disse: sério? Eu falei assim: e a sua mãe e o seu pai, o que falou? Pastor, minha mãe e meu pai, o diabo está usando eles agora. Não está aceitando. Eu disse: sério? O senhor ora? Eu disse: não. Porque se o seu pai e a sua mãe, que é a maior autoridade do que qualquer pastor sobre a tua vida, não aceitou, não é a minha oração que vai fazer valer sobre a tua vida. Sabe o que ela fez? Amém, pastor. Amém, não tem problema não. Procura um outro pastor. Foi para uma outra igreja. Casou. Com 2 meses. Apanhou. No 3º mês, visitando o marido na cadeia. Está entendendo? E às vezes tem gente aqui dentro enfrentando uma guerra, uma luta, e Deus está dizendo: é minha mão trabalhando, eu estou te amadurecendo. O que você está falando que é diabo, que é demônio, é a minha mão trabalhando para te amadurecer, para te fazer viver promessas poderosas à face dessa terra. Um líder amadurecido, preparado, ele suporta os fracos. Porque nos dias atuais, aqui não tem isso, graças a Deus. Lá em BH, na minha igreja em BH tem, no sul de Minas tem. Gente que você não pode falar nada. Se falar, quebra. Se falar, sai da igreja. E eu sou assim: quer sair, vai com Deus. Vai em paz. Porque gente madura suporta a correção. Gente madura sabe ser disciplinada e aceita a disciplina. Não tem como viver avivamento se não estiver debaixo de uma maturidade. Deus está falando para alguém: essa guerra que você viveu por esses dias, ou por esse tempo na tua vida, está preparando você para algo novo na tua história. Está te amadurecendo. Porque a luta que não te mata te deixa mais forte. Consegue entender? Que alguém olhou para você naquele tempo e disse: ela não vai conseguir, ela vai cair, ele vai cair. E está assustado até hoje. Porque mesmo com toda a guerra que você viveu, você ainda está de pé. O profeta Amós, ele declarou: olha, quando eu feria o figo, o processo acontecia. Porque antes do processo era do verde para o podre. Depois das feridas vinha o processo do amadurecimento. Deus está te fortalecendo aqui hoje. Eu não sei quando o Senhor ele vai voltar, mas Deus está fortalecendo alguém aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo: estou te preparando para algo novo na tua história. Eu estou te preparando para você viver o que você nunca viveu na tua vida, no teu ministério, na tua chamada. Mas aprenda a suportar o processo. Faz parte. Lembra quando Deus chama Moisés? Chama na pior fase. Deus guarda ele no pior momento, aonde havia uma sentença de morte, dentro do Egito. O que a mãe faz? O filho nasce, a mãe esconde por 3 meses. Quantos meses? Quantos meses? Aprenda uma coisa. Por que ela esconde por 3 meses? Porque existem coisas que, se você mostrar na primeira instância, dá errado. Se você conta fora do tempo, dá errado. É por isso que tem muita gente que contou fora do tempo que Deus havia dito para você e deu errado. Deus está dizendo: espera o tempo certo, na hora certa vai acontecer sobre a tua vida. O que a mãe faz, pastor? A mãe pega a criança debaixo de uma chamada, pega a criança, coloca num cesto. Resumindo, você sabe muito bem a história. Eu, quando estive no Egito, eu fui para o Egito algumas vezes, e eu conheço o Baixo e o Alto Egito. Eu fazia algumas caravanas para lá, e no nosso roteiro nós íamos tanto para o Alto como para o Baixo Egito. E o palácio, os nobres, eles moravam no Alto Egito.
aonde a água do rio Nilo era mais clara, era mais pura. Os pobres moravam no Baixo Egito. Então automaticamente a mãe de Moisés morava onde? Aonde? No baixo. A filha de Faraó morava onde? No alto. A mãe morava onde? Ela pega a criança, coloca na onde lá? No baixo. Não me pergunta como. Você consegue entender? Aquele que está debaixo de uma chamada, por causa da chamada, Deus muda até o curso das águas. O que eu estou pregando aqui hoje é para você entender que por causa daquilo que Deus tem na tua vida, ninguém vai tocar naquilo que é teu, ninguém vai tocar no teu ministério, ninguém vai tocar na tua casa, ninguém vai tocar na tua família. Mas se disponha e tenha coragem de usar a autoridade que Deus te deu. Faça como o profeta Amós: eu não saio daqui, Deus me plantou nesse lugar, então receba essa palavra. Está comigo aqui? Eu não sei hoje, mas naquele tempo tinha profeta de coragem, irmão, que virava e falava a verdade. Eu quero que você guarde essa palavra. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está visitando a vida de alguém. Liga as suas mãos aos céus. Deus fala ao meu coração: eu estou guardando alguém da tua casa agora. Eu estou visitando com livramento. Eu estou dando livramento para alguém da sua casa agora. Tão certo como vivo Deus que eu sirvo, cuja presença eu estou. Deus está guardando alguém da sua família. E Deus está dizendo: eu tenho obra na vida do teu filho, da tua filha. Eu estou guardando a tua casa. Eu vou fazer uma obra redentora no meio da tua família. A minha palavra vai se cumprir sobre a sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Guarde essa profecia. Eu posso descer aqui, pastor? Pode? O Senhor me dá liberdade? Você tem uma chamada. Foi o Senhor que te escolheu. Essas feridas, o que você está enfrentando, é o processo do amadurecimento. Diga para alguém assim, ó: Deus está te amadurecendo. Quem é que já pegou mamão verde e riscou ele? Quem já fez isso? Para quê? Para quê, pastor? Então quer dizer que se eu ferindo uma mão, eu estou acelerando o processo. De repente alguém achando que te ferindo te mataria. Oh, aleluia! Alguém achou que falando mal de você iria te parar, mas estava acelerando o processo sobre a tua vida. Erga as tuas mãos aos céus, porque quem pensou que abrindo uma cisterna, te jogando, iria te parar? Quem pensou que te vendendo como escravo iria te parar? Quem pensou em falar calúnia quando você iria te parar, não sabia que estava provocando o processo do amadurecimento sobre a tua vida. Deus está preparando alguém aqui nessa noite para viver o extraordinário, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falando para alguém aqui: guarde essa profecia. Esse é o tempo profético. Esse é o tempo profético, filha, sobre a tua vida. Como é que tu chama, minha filha? Hã? Kelina. Esse é o processo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus está guardando a tua família. Deus está te protegendo, diz o Senhor. Guarde que o Eterno manda lhe dizer: eu sou o Senhor que te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te separei para ser minha. É bem verdade que as guerras que levantaram contra a tua vida vieram para tentar te parar, mas eu te fortaleci por causa da minha chamada sobre a tua vida. Guarde essas palavras. O
tempo profético está chegando sobre a tua vida. Enquanto eu estou falando, Deus está visitando a tua história, Deus está visitando a tua casa, e Deus está dizendo: estou dando livramento, eu estou guardando, eu estou protegendo, eu estou livrando alguns da morte agora, por causa da obra que eu tenho sobre a tua casa. Rebaraia, alablachebe de comandérica. Enquanto eu estou falando, Deus soprou no meu coração, dentro de mim, exatamente a passagem de Josafá. Alabando revácia. Josafá teve medo na primeira instância, mas de repente diz a Bíblia que um profeta se levantou e disse assim: olha, Josafá, guarde a palavra, porque nesta peleja não tem vós que pelejar. O nome do homem era Gesiel, Rebainte, Revácia. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu estou visitando a vida dele agora. Eu e Remácia. A morte cercou a vida dele, a sepultura estava aberta, mas sou eu, o teu Deus, que estou guardando a vida dele agora. Alabaxevácia. Eu estou visitando a tua história, eu estou visitando o teu passado. Eu desço dentro de Minas Gerais por tua causa. Alabaraçou de revácia, de camandurica. Guarde a profecia, porque ninguém da tua casa vai se perder. A minha obra está de pé, assim diz o Senhor Jeová. Quem está comigo, levante a mão e dá um grito de glória, porque o Pai está na casa. Dá um abraço nela, filha. Esse choro aí vai ser um choro de alegria. Dá glória a Deus aí. O que você está atravessando é o processo. Essas feridas, irmãos, eu aprendo algo interessante. Escuta uma coisa: o que você está vivendo é o processo de Deus. O Senhor está te amadurecendo, está te preparando. Cada dia que você passa é o processo. Eu sei que às vezes existem fases que dá vontade de parar, sim ou não? Dá vontade de parar, de abrir mão, de largar tudo. Mas quando você lembra daquilo que Deus te entregou, você faz a diferença. Existem momentos, existem feridas que elas é como uma notícia má, tira as nossas forças. Neemias, ele recebe a pior notícia. A Bíblia diz que Neemias, ele ouve falar que Jerusalém está destruído, os muros, as portas. A Bíblia diz que Neemias, ele cai, diga assim, ele cai. Diga assim, ele chora, ele lamenta, mas se levanta e ora ao Deus do céu. E diz a Bíblia que ele vai orar por um tempo. Depois ele volta e vai servir o rei. Servir quem? O rei. Ele chega diante do rei, pastor Miguel, com um semblante triste. O rei percebe, o rei fala: olha, eu estou vendo que você está triste, tu está abatido. Mas o que chama a minha atenção, pastor Wilson, é que Neemias estava triste, abatido, para baixo. Mas só um detalhe: deixou de servir o rei? Eu vou esperar você dar um glória. Porque as feridas na vida de um que é chamado não é suficiente para arrancar ele do seu ofício. Mesmo triste, altar. Mesmo abatido, altar. Tem dias que está em crise o casamento, o relacionamento. Tem dia que a porta se fecha, mas quando você lembra do seu ofício, você abandona todas as dores e decide servir o rei que te chamou. Consegue entender isso? Tem gente aqui dentro que veio arrastado, está em crise em casa, no casamento, no trabalho, mas veio porque sabe qual é o seu ofício. Você sabe qual é o teu ofício. Essa luta não é para te matar, irmão, é para te amadurecer, é para te fortalecer. Diga para alguém assim: ó, Deus está te preparando para algo maior. Diga assim, ó, você está cru ainda.
Irmãos, a pior coisa que existe, preste atenção. Quem gosta de fazer bolo aqui? Deixa eu ver. Dos homens, deixa eu ver. Misericórdia. O senhor faz bolo não, pastor? O senhor come? Misericórdia. Olha só, escuta isso aqui, preste atenção. Para mim, por favor. Qual que é o sinal? Olha para mim, qual que é o sinal que o bolo está pronto? Hã? O cheiro, o que mais? Quando ele cresce. O senhor é boleiro, né? O que mais? Quando enfia um palito, sai sequinho, né? Mas detalhe, você já foi confundido e enganado? Você olhou para o bolo, olhou no forno, cresceu. O cheiro tá moreninho, mas quando enfia a faca, tem gente assim, até cresceu, tá até cheirando, mas está cru ainda. E coisa crua é indigesta. Coisa crua não vale a pena, te faz mal. É por isso que você precisa passar pelo processo. Tem gente temando Deus, eu quero sair. Deus vai dizer, não, fica no forno. Eu quero, não, você está cru ainda. Lá em Minas, lá em BH, eu fui de um ministério em Belo Horizonte, onde eu fui consagrado. E um dos meus líderes, pastor Edson Leão, ele era líder de um seminário. E líder de uma região muito grande, da Quadrangular em Belo Horizonte lá. E ele formou alguns homens e algumas mulheres como pastora. E uma pastora formou 3 anos no ITQ. Formou, aí chegou na reunião e falou assim, pastor, eu quero uma igreja. Ele falou assim, irmã, a senhora não está preparada. Ô pastor, mas eu formei, eu sou pastora. Ele disse, você não está preparada. Passou a primeira reunião, foi a segunda reunião, depois de alguns meses. Pastor, de qualquer jeito eu quero uma igreja. Para que o senhor me fez formar no seminário para o nome da igreja? Ele disse, a senhora não está preparada. Na terceira reunião, ele pegou um copo de água, deixou bem gelado. A irmã falou assim, e aí pastor, o senhor vai me dar uma igreja? Ele falou assim, vem cá. E jogou água na cabeça dela. O que ela fez? Xingou o pastor. Xingou o líder. Ele falou assim, tá vendo? A senhora não está preparada. A senhora está crua ainda. A senhora formou um seminário, mas não está formada por dentro. Está comigo aqui? O que você está vivendo, escute uma coisa. O que você está atravessando é o processo do amadurecimento. Um culto como esse aqui muda a história da nossa vida e muda a nossa mentalidade. Quando você tem a certeza que foi Deus que te chamou, que te escolheu, irmão, ninguém te para, ninguém te detém. Você não tem tempo para ouvir conversa fiada. Porque naquele tempo o sacerdote Amazias queria parar o profeta Amós, mas ele estava firmado, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo: pregar a palavra, entregar a profecia. Quando você está focado, irmão, pode levantar quem for para conversar fiado. Você está focado. Porque eu aprendo que tem a diferença do empolgado e do determinado. O empolgado, você fala com ele, ele sai. Mas o determinado não, ele está focado. Está comigo aqui? Para eu terminar, gente como o profeta Amós, que passou por essas fases, por essas feridas, e ele estava contando a sua própria história. Ele foi oprimido dentro da sua própria terra, dentro do seu próprio lar. Você sabe o que eu aprendo, irmãos? Que a maior escola para sermos forjados não é fora. Pastor Wilson, se alguém de fora falar mal do senhor, te afrontar, o que o senhor faz? Como é que é, pastora? Tô nem aí. Agora, quando nós somos confrontados com os de dentro,
E quando os de dentro for levantado por Deus para tratar a nossa vida, porque não se iluda não é só o diabo que Deus usa não, Deus usa pessoas também. E quem você está achando que é o diabo que está usando, é a mão de Deus que está passando esmeril em você. Estou te preparando. Se você não suporta os de dentro, como vai suportar os de fora? Se você não ama os de dentro, como vai amar os de fora? É por isso que a Bíblia fala, olha, orai por aqueles que me seguem. E detalhe, a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus, profeta. Adorremar a canto, o profe remai. Lablafórica, la sal remia, stérica, lablacherevas. O que Deus tem contigo nessa terra é profético e grande, diz o Senhor. Prepara para viver o extraordinário, mas muito cuidado na caminhada. Seja, pois, submisso. Alando revaracha, e eu vou te honrar na face dessa terra. Lablacherevas. Eu estou entregando o tempo profético, abra a mão de vocês. O tempo novo está chegando. Até o que você me pediu, filha, Deus vai pôr nas tuas mãos, diz o Senhor. Eu estou visitando o mais profundo da tua alma. Eu vi um contrato nas tuas mãos, e nesse contrato eu vi o emblema da Caixa Econômica Federal. E Deus está dizendo, prepara, porque algo profético vai ser entregue na mão de vocês. O tempo da humilhação está acabando. O tempo da justiça e da exaltação está chegando, mas muito cuidado. Ande, pois, da prudência, diz o Senhor. Guarde a profecia, porque o próximo ano será honroso e promissor, diz o Senhor Jeová. Quem está comigo, levante a mão e dá glória. Levante a mão e dá glória. Cadê a glória dessa igreja? Essas feridas são para te amadurecer. Olhe para mim. Deus escolhe o profeta Amós. E o interessante é que ele declara, olha, meu pai não era profeta. Eu não sou discípulo de profeta. Mas Deus me chamou. Quando eu olho para essa palavra, eu lembro da minha história. Eu tive um pai alcoólatra. Morreu com 36 anos de idade. Um pai que nunca brincou com os filhos. E o único lugar que ele me levava para brincar era o boteco que ele bebia. Os meus tios, por parte de pai, me ensinaram o tráfico e as drogas. Se chegava na casa deles, tinha uma mesa repleta de cocaína e de maconha. Ele falava assim, vem cá, trabalha para o tio, você vai ganhar dinheiro. Então esse é o histórico que eu tinha. Tios que tomaram anos por prisão, por tráfico e homicídio. Primos que foram assassinados. Esse era meu histórico. Histórico da minha família, do meu pai, dos meus tios. Ninguém na minha casa servia a Deus. Ninguém, não tinha pastor, não tinha pastora. Mas Deus olhou para mim. E Deus me chamou. Vem. Eu estou te escolhendo a dedo. Você consegue entender que Deus te escolheu? Não foi por causa do histórico. Porque tem gente aqui dentro que, se fosse olhar o seu histórico, você estaria em outro lugar. Mas por determinação de Deus, foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. E se Deus te chamou, Ele garante a vitória sobre a tua vida. Se Deus te escolheu, você vai conseguir vencer essa fase que você está passando. Alabarachevácia. De repente a sua mãe, o histórico, o legado que ela deixou para você, não era nem para você estar aqui, mas Deus te chamou, Deus te escolheu. Alabaracamanduia. É o Senhor que te chamou. É por isso que tem gente que não entende, não aceita. Por que Deus te usa dessa forma? Porque Deus prospera a tua vida, porque você cresce. É porque Ele achou graça em você. Aleluias. Eu estou pregando para gente que hoje, que talvez está enfrentando a pior fase da vida, e
Deus está dizendo: eu estou te amadurecendo. Não desista, não abandone, porque daqui a pouco eu estou mudando o teu cativeiro, daqui a pouco eu estou mudando a sua história, mas permaneça no centro da minha vontade, diz o Senhor. Deus está falando para alguém que não tenhas medo, porque nessa geração eu escolhi você para fazer a diferença. Então faça valer, diz o Senhor, aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Não ceda às pressões de Amazias, não ceda às pressões de Jeroboão, porque quem manda sou eu, diz o Senhor. Quem determina sou eu, diz o Senhor. Então Ele vai usar a tua vida como instrumento. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Eu queria esse grupo de louvor aqui em cima comigo, rapidinho. Deus sabe como está o teu coração aqui hoje. Tem gente que não te suporta. Você nunca fez mal para ninguém, pelo contrário. Só a sua presença incomoda. Mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou no controle de todas as coisas, diz o Senhor. Permaneça firme, porque nessa fase Deus vai te ensinar a depender dEle. Enquanto eu estou falando, a cura está brotando para alguém aqui dentro. Deus está curando a vida de alguém aqui dentro. Coloca a mão no seu coração. Você sabe que Deus te chamou. É por isso que quem é escolhido por Deus vive essas guerras. Quem é escolhido por Deus, pastor João, passa por essas fases na vida, por essas feridas. Eu aprendo que tem gente aqui dentro que está sofrendo, está enfrentando guerras, mas se não fosse as suas feridas, se não fosse as suas lutas, tem pessoas que nunca chegariam do outro lado, porque você vai abrir portas primeiro. Quem vai na frente sofre mais. Quem vai na frente passa por mais lutas. Aprenda uma coisa, olhe para mim. Você é um precursor de um caminho de honra para muita gente. Tem gente que não entende, mas o que você está passando é permissão de Deus. Porque tem gente que não merecia entrar nessa porta, só vai entrar porque você vai abrir. O que você está ouvindo aqui hoje pode mudar a história da tua vida. Deus está falando para alguém aqui. Se você estava com dúvida da chamada, Deus está falando: foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, eu que te escolhi. Tu não pediu? Conheço a tua história, diz o Senhor. Sei o que tu passou de Rabarachevorikia. Muita gente não entende, até hoje não compreende, mas eu estou no controle. Quantas vezes tu diz assim: para mim já deu. Vai você, fica você, vou ficar no meu canto. Mas o Senhor te chamou. Atenta, mulher, para essa palavra. Deus te escolheu. É por isso que tu enfrenta essas guerras. É por isso que naquele ano as feridas no momento, elas pareciam que iriam te parar, mas eu te guardei naquele ano por causa da minha palavra sobre a tua casa. Descanse o teu coração, porque a honra virá sobre a tua vida. Permaneça no centro da minha vontade.
Amado calablachevácia. Tem gente que não entende, porque tu és muito franca, tu é verdadeira, e muitas vezes falar a verdade traz algumas feridas, mas continua, diz o Senhor. Não temas, porque ainda coisas maiores virão sobre a tua vida. Estou ativando o teu ministério e a tua chamada. Coloquei algo precioso nas tuas mãos. Faça aquilo que eu já determinei sobre a tua vida, diz o Deus Jeová. Vamos adorar a Deus. Eu quero que você adore a Deus essa noite.